Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia da segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. De qualquer maneira, estamos ainda atormentados com o isolamento, o toque de recolher, e principalmente o que nos atormenta não é bem mais do que isto, é a possibilidade de contágio. Além das muitas pessoas que já adoeceram, perderam a vida, que nos preocupa também que nós podemos adoecer e perder a vida. Isto nos coloca diante de uma fragilidade impressionante. Parece que tudo evapora, tudo é tão flutuante e nós necessitamos então de apoiar os nossos pés naquela rocha que é Cristo, para que dentro dessas circunstâncias não fiquemos confusos, perdidos, desanimados ou desesperados, porque nós somos amados. Seja qual for o caminho que o Senhor vai orientar para nós, certamente será o melhor. Se estamos aqui para testemunhar a sua grandeza, a sua vitória sobre o mal e sobre a morte. E se nos chamar de volta para o paraíso, certamente teremos uma possibilidade de gozar com plenitude daquela familiaridade que sempre buscamos aqui na terra. Quero dizer que devemos ter uma disponibilidade maior a estas circunstâncias, pedindo a Deus que se realize dentro dessas circunstâncias o seu desígnio de amor e de misericórdia para com todos. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, do evangelista Marcos, que fala das bem-aventuranças. Jesus subiu ao monte, fala o Marcos, sentou numa relva, cercado de discípulos, e começou a dizer: bem-aventurados. Eu vou depois retomar um por um, mas eu quero que imaginemos esta situação, com gente vinda de diversos povoados para acompanhar e para ouvir Jesus. Eles então se dirigem em cima de um morro, deve ter, imagino eu, uma grande árvore com uma grande sombra, e sentaram debaixo daquela árvore no chão. E era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, enviado do Pai para nos manifestar a chegada do reino de Deus através dele, por meio dele. Então aquele povo sedento de luz, sedento de sabedoria, de uma certeza maior a respeito do que é que vale esta nossa vida aqui na terra, e no entanto começaram a entender que esta nossa vida aqui na terra estava sendo abraçada por Jesus, que perdoava os pecados, que curava os doentes, que expulsava os demônios. Então ele que abraça a nossa humanidade ferida, machucada, e a toma consigo, a quer para si. Eu vos chamo amigos, ele falou no Evangelho. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, porque eu estou disposto a dar a minha vida por vocês que são meus amigos. É assim que, mudando um pouco as palavras, é Jesus que está falando com seus discípulos. E então, o que é que Jesus está falando? É mais do que uma carta-programa. Está dizendo, por exemplo: bem-aventurados os pobres em espírito, quer dizer, aqueles que não têm nada de próprio a defender, que têm a abertura do coração e da inteligência diante de Deus e diante do seu desígnio e diante desta presença divina que é Jesus. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Eles que poderão avançar no caminho indicado pelo Pai para entrar no reino dos céus. E depois, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Podemos entender: bem-aventurados os aflitos, porque o Filho de Deus estou aqui enviado do Pai para consolar aqueles que estão aflitos. E depois, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, que poderão ser acolhidos por todos e o próprio Pai dará acolhimento maior para eles. E depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque eu, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, fui enviado pelo Pai para saciar esta fome e esta sede de justiça, de bem, de paz que as pessoas têm.
E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que terão atitudes de misericórdia, porque eu também serei misericordioso com ele, e o Pai também será misericordioso com ele. E depois, aquilo que eu considero mais bonita, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm um coração puro, não malicioso, porque batendo os olhos nesta pequena assembleia de gente reunida debaixo da árvore, poderão olhar para este Jesus Nazareno de profissão carpinteiro e dizer: mas aqui está o próprio Senhor, o Filho de Deus enviado, o Messias. Os puros de coração veem a Deus, não somente lá naquela época antiga, quando olhavam Jesus tendo o coração puro, poderiam dizer: este é o Filho de Deus. Só sendo o Filho de Deus que pode agir dessa maneira, realizar tais milagres, mostrar tal poder contra o mal. Agora, quem é que não tinha este coração puro? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, aqueles que perguntavam, questionando: em nome de quem está fazendo tal coisa? Os puros de coração verão a Deus. Não verão a Deus no meio das estrelas, lá no alto, verão a Deus ali como uma presença próxima. O puro de Deus, o puro de coração, olha um pôr do sol e fala: como é grande Deus que está construindo esta maravilha. Ou observa a lua cheia, como nestes dias, ou então um belíssimo céu estrelado no interior, e poderá dizer: como é grande Deus. Aqui sinaliza a sua presença divina. Ou olhando uma criança que está brincando, empenhada para enfrentar lá seus pequenos desafios, também pode dizer: como é grande Deus que dá vida a esta criança. E até mesmo tomando um copo de água, a pessoa que é puro de coração poderá dizer: como é grande Deus que inventou esta nossa sede e inventou a água como uma coisa melhor para tirar a sede. Te agradeço, Senhor, pelo dom desta água, e assim por diante. E então, como é bonito este Evangelho, porque nos fala desta presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, que vem para alimentar o nosso coração e saciá-lo e dar-lhe as respostas que mais às vezes nos inquietam. E depois fala: bem-aventurados os que promovem a paz. O homem de família que é capaz de colocar paz entre seus filhos, ou entre cunhados e noras, ou com a mulher e todo o resto da família. Ou a mulher que tem aquela habilidade para reconduzir a paz os filhos e o marido, etc. E o sogro. Bem-aventurados aqueles que, dentro deste tempo conturbado que vivemos, de gente em conflito, em briga na Avenida Paulista, pode ser uma voz de equilíbrio, de sabedoria, de paz. Bem-aventurados, quer dizer, terá todo o apoio, toda a fortaleza, verdadeiramente é o abraço de Jesus Cristo. E até mesmo sois bem-aventurados, felizes, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque sereis premiados pelo Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é importante acompanhar cada palavra de Jesus, como palavras, não como modo de dizer, mas como a verdade da qual Ele quer falar para nós, para instruir o nosso coração. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.